Lá, antes de mais nada, quero avisar vocês que eu habito em meio ao caos. Então é muito comum que vocês ouçam barulhos, ruídos, enfim. Especialmente aos finais de semana, porque este caos é potencializado, né? Gente, vamos lá. Hoje eu vou falar da Natasha Rostovna, lá do livro Guerra e Paz, né? Quem assistiu os outros vídeos sabe que eu abordaria os 3 personagens centrais da história. Primeiro foi Conde Pierre Peskov, que é a minha paixão, para mim o melhor personagem do mundo. Depois o príncipe Andrei Bolkonsky e agora a Natasha Rostovna. Gente, eu acho legal a gente falar da Natasha, porque a Natasha ela traz para nós uns aspectos bem interessantes, né? Principalmente no que diz respeito aí a nós meninas, né? O que acontece? Como eu já havia dito nos vídeos anteriores, a Natasha e o Andrei se apaixonam, né? O príncipe Andrei. E o pai do Andrei, ele discorda dessa relação. Porque a Natasha estava pobre, a família da Natasha havia perdido tudo. E o pai do Andrei discorda. Porque, como eu já disse, ele era uma pessoa feia, ele era uma pessoa má. Então, ele propõe ao Andrei que o Andrei se afaste, passe 1 ano fora, e se depois de 1 ano, quando ele retornar, ele continuar apaixonado pela Natasha, então ele pode se casar com ela. E é o que ele faz. Ele vai e segue o conselho do pai, né? Nesse meio tempo que o Andrei tá fora, entra em cena Helena e Anatoly Kuragin, que são irmãos. Aquela dupla de mau caráter, né? Pessoas vis. E o Anatoly, mesmo que ele é casado com uma outra mulher fora da Rússia, ele seduz a Natasha. Ele seduz a Natasha. Gente, a Natasha, ela tem aquela paixão arrebatadora, assim, pelo Anatoly, dela enlouquecer. A prima dela, a Sônia, tenta chamar ela à razão, não consegue. O próprio Pierre, que era completamente apaixonado pela Natasha, tenta chamá-la a atenção, à razão, e não consegue. Ela só pensa no Anatoly, ela só quer o Anatoly, aquela coisa toda. E o Pierre se envolve na história, manda o Anatoly embora. A Natasha fica com raiva dele, né? Fica com ódio dele. Mas depois, conforme o tempo vai passando, ela vai retomando a razão. Chega a época do Andrei retornar. Quando o príncipe Andrei retorna, a Masha, a irmã dele, conta para ele desse episódio da Natasha. Por quê? Porque toda a sociedade de São Petersburgo, na época, ficou sabendo dessa loucura da Natasha em relação a Anatoly. Né? Todos souberam que Anatoly seduziu ela e que ela ficou enlouquecida. E aí o Andrei, ele pega todas as cartas que ele tinha da Natasha, entrega pro Pierre e fala, olha, acabou o compromisso, né? Que ela vai fazer da vida dela não é mais problema meu, não me interessa, mesmo sofrendo muito, mas ele rompe, né, com o compromisso. A Natasha se dá muito mal, porque ninguém da sociedade russa vai mais querer casar com uma mulher que traiu o noivo, especialmente com uma pessoa
tão vil, tão déspota, tão mau caráter quanto a Anatoly. Então ela sabe que ali a vida dela, né, acabou, não tem mais o que fazer, né? E ela fica abandonada. Acabou para Natasha. De acordo com costumes da época, acabou para ela. Ela era uma mulher desonrada, né? Acabou. Ela era considerada a partir daquele momento como uma mulher perdida, então não tinha mais chance dela refazer a vida dela ter né, viver um outro amor e se casar, aquela coisa toda que a sociedade da época exigia das mulheres, né? E aí, gente, é uma situação que é muito comum a gente ver, né? No nosso dia a dia, entre nós mulheres, né? A questão da vulnerabilidade. Até que ponto nós somos vulneráveis? A Natasha, ela não tinha motivo para ser vulnerável. De verdade, ela não tinha. Ela tinha o amor de um príncipe. Ele tinha garantido para ela que voltaria dali a um ano e que se casaria com ela, então ela tinha toda a certeza, toda a segurança, né? Não só do amor do príncipe, mas de que ele de fato retornaria para ficar com ela, porque ele não tinha amado a primeira esposa, que morre, né? Quando ela vai ter o filho deles, no momento do parto. A primeira esposa do príncipe falece, ele fica livre e tudo, aí conhece a Natasha e ele ama pela primeira vez na vida dele, né? Que a esposa ele não amava. Então a Natasha, ela tinha todas as garantias. Ali, como mulher em relação ao homem, ela tinha todas as garantias. Então por quê? Por que ela sucumbiu tão facilmente àquela investida só para bagunçar as coisas do Anatoly? Porque vamos lembrar que ele era um mau caráter. Ele fez aquilo simplesmente pelo prazer de fazer. Tipo, tá tudo muito certinho, tudo muito bonitinho, deixa eu ir lá estragar. Né? A gente fala, tá, o Anatoly é um lixo. Mas é responsabilidade da Natasha. E a nossa responsabilidade quando nós agimos assim? E colocamos tudo a perder, né? Com aquele velho ditadozinho, trocando o certo pelo duvidoso. A gente não faz muito isso, muitas vezes. Por que a gente perde o controle? Será nesses arroubos de paixão? Será que pode ser? Fraqueza de caráter? Falta de estrutura emocional? Pode ser também. Aquela velha ideia dos contos de fadas, né? Dos ideais românticos, que leva a gente lá em Madame Bovary, não é isso? A Bovary que vivia, né? Em função dos ideais românticos. Ela precisava de um amante, precisava viver um ideal para ser quem ela era. Será falta de consciência? Falta de controle de si mesma? O que será que a gente faz? Será que se passa com a gente, que acontece com a gente? Não tem um dedinho de escolha aí? Tem um dedo de escolha. Gente, olha, eu gosto muito de um filósofo chamado Spinoza. Bento Spinoza. E o Spinoza, ele trabalhou muito a questão dos afetos. E a gente consegue encontrar muita coisa interessante em relação aos afetos, né? Do que o ser humano vive ali em Spinoza. E eu separei um trecho aqui
para vocês que eu acho bem interessante, que cabe muito para nós. Não digo só mulheres, tá? Eu me referi às mulheres no início, porque estou falando de Natasha Rostovna, mas cabe para todos no geral, tá? Tanto meninas quanto os meninos. Eu vou ler para vocês porque eu achei esse trecho muito interessante no que Spinoza se refere aí aos afetos, né, humanos, tão complexos e complicados, não é isso? Vamos lá. Penso haver mostrado e demonstrado suficientemente que somente a verdadeira crença ou a razão podem nos levar ao conhecimento do bem e do mal. Assim, quando demonstrarmos que a causa primeira e principal de todos esses sentimentos é o conhecimento, aparecerá claramente que, servindo-nos bem do nosso intelecto e da nossa razão, jamais devemos sucumbir àquelas paixões a que devemos rechaçar. Digo nosso intelecto porque não creio que por si só a razão tenha poder para nos livrar de todas elas. Gente, olha que coisa interessante, né? Para colocar a gente bastante para refletir. Ele diz assim que a razão tem força assim para mim, né? Para bater de frente com a emoção. Mas sem o uso do intelecto, não dá. Sem o conhecimento, não dá. E eu vou um pouco além. Sem a sabedoria, não dá. Aí você pode pensar, mas nossa, isso depende, tem casos e casos. Tem casos e casos. Quem assistiu lá o vídeo, por exemplo, da codependência, pode encaixar isso, né? Falar, mas de repente a pessoa é uma codependente. Tá. Mas em algum momento, antes de se deixar iludir, de se deixar seduzir, de se permitir sair do patamar do que é certo e descer tanto para um local nebuloso, escuro, de dúvida, que vai trazer sofrimento para você, que pode de repente colocar seus projetos futuros todos por água abaixo. Não compensa a gente pensar um pouquinho, usar a razão? É bom, é gostoso, eu sei. Que mulher que não gosta de ser seduzida, de ser elogiada, do flerte de um homem? Gente, apesar que isso quase não acontece mais nos dias de hoje, né? Pra dizer a verdade, eu não sei nem se ainda acontece. Eu acho uma delícia a questão da conquista. Por quê? Porque também a conquista, a empreitada do homem para chegar onde ele quer, nos dá tempo para pensar, para refletir. E ainda que eles não nos dê tempo, a gente tem que refletir de qualquer forma. O que eu estou fazendo? Vale a pena? Compensa? O que foi que a Natasha ganhou? Sabe onde a Natasha me leva? Além de me levar, de me remeter aos arroubos da Emma Bovary, a Natasha, ela me remete muito a Romeu e Julieta. Aquela historinha shakespeariana. E eu li um absurdo tão grande uns tempos atrás a respeito de Romeu e Julieta, porque foi colocado como manual do amor. Gente, como assim? Um amor que durou 4 dias, terminou com os 2 mortos, um amor absolutamente tóxico. Como pode ser um manual de amor?
Já começa que estragaram, né? Torceram a obra de Shakespeare. Porque Romeu e Julieta é uma história política. Ela foi sendo romantizada a partir do século XIX para cá. Até chegar aqui no século XXI com um absurdo desse. De que é um manual do amor. Não é. Não caia nessa. É um amor absolutamente tóxico. É o ápice da falta de bom senso. Especialmente nos dias de hoje. As pessoas querem quantidade, veja. São muito poucas as que buscam qualidade. Por isso a gente vê tanta gente com tanta gente e tanta gente sem ninguém ao mesmo tempo. Nunca o ser humano coisificou tanto o ser humano como tem feito agora, rebaixando a própria espécie na condição de objeto. E aí você entra para esse meio sem refletir, sem pensar, sem usar a cabeça, se colocando na condição de objeto também. E entenda que se você se coloca na condição de objeto, você vai projetar isso no outro. E você vai entender o outro como objeto também. Exatamente da forma como você se vê. E aí não dá certo com ninguém. Aí se tem alguém, você troca esse alguém que você tem por um arrobo de 5 minutos de paixão, depois vai ficar aí. Largada dizendo, ai, eu não tenho sorte na vida. Não, não é sorte. É falta de sabedoria. É falta de refletir. Se a Natasha tivesse parado 5 minutos para pensar no que o Anatoly estava tentando fazer com ela, se ela tivesse tido a inteligência, como disse Spinoza, se ela tivesse utilizado do intelecto dela, tá? A inteligência, se ela tivesse direcionado a inteligência dela de modo correto, utilizado de modo correto, ela não teria caído naquela investida do Anatoly. A Natasha deu sorte, porque tinha o maravilhoso do Pierre Bezukhov, que sempre foi muito apaixonado por ela e por fim se casa com ela no fim da história. Mas, gente, nós não temos Pierre Bezukhov aqui no Brasil, acredite. Nós temos homens aí que estão mais perdidos do que cego em tiroteio, nem eles mesmos sabem o que estão buscando. Então tá bem difícil, tá bem complicado. Então vamos refletir um pouquinho. Inteligência, cabeça no lugar. Vamos usar o exemplo da Natasha. Vamos nos recordar daquele amor absolutamente tóxico de Romeu e Julieta e os arroubos de Madame Bovary. E vamos colocar um pouquinho nossa cabeça no lugar, né? Vamos nos poupar, gente, um pouco. Usar de sabedoria é aprender a poupar-se, tá? De passar o que é desnecessário passar, tá bom? Aquele beijo.